Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez, em mais um encontro com vocês. Então, gente, chegamos em nosso 26º encontro, e em nosso 26º encontro, a gente não pode esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre a construção de retas paralelas e perpendiculares. Na aula anterior, nós tínhamos abordado um pouco desse conceito de perpendicularismo e de paralelismo. Nessa aula de hoje, nós iremos usar algumas ferramentas para construir retas e depois nós analisarmos a posição relativas a elas. Nessa aula de hoje, nós iremos usar alguns instrumentos para construirmos retas e depois nós iremos analisar a posição ou as posições relativas a elas, se são paralelas ou perpendiculares. Então, gente, o objetivo dessa aula é justamente esse. É utilizar instrumentos como réguas e esquadros para representações de retas paralelas e perpendiculares. Portanto, para essa aula de hoje, nós vamos precisar de algumas ferramentas do seu material escolar e você irá precisar nos acompanhar para nós construirmos juntos. Pessoal, outra coisa que eu quero pedir a vocês é em relação à atividade. Tenho analisado que muitos alunos estão respondendo a atividade lá no formulário, chutando as questões. Tem aluno que está respondendo 3, 4, 5 vezes até encontrar ou tirar uma nota boa. Mas, gente, eu tenho avisado que somente a primeira resposta, o primeiro formulário que vocês enviam é que conta. Os demais eu apago. Portanto, eu quero pedir a vocês que assistam as videoaulas direitinho. Tendo dúvida, volte e veja do início. Na hora de responder a atividade, se tiver com dúvida, peça ajuda ao seu monitor, ao seu professor, até mesmo a mim. Mas não chutem, não pense que essas aulas é besteira. Esse é o momento que nós estamos vivendo com dificuldades e que nesse momento o que nós temos são essas aulas. Então aproveite essas aulas para que vocês possam aprender, porque o nosso ano está terminando e vocês perceberam que nós não voltamos ainda às nossas aulas presenciais. E não temos previsão desse retorno. Portanto, essas aulas online elas serão fundamentais para fecharmos o ano letivo de 2020. Já temos resoluções em relação a isso. Portanto, gente, vamos aproveitar essas aulas online, as atividades são pontuadas, já fizemos a avaliação para que nós possamos usá-las para contabilizar o nosso ano letivo de 2020. Então, e aí? Vamos para mais uma aula de matemática? Então, em nossa 26ª aula, nós vamos trabalhar com os seguintes recursos. Vocês irão precisar de lápis, borracha, régua e folha em branco. Seja folha de ofício, folha de caderno, cartolina. Para quê? Para juntos nós construirmos retas tanto paralelas quanto perpendiculares. E depois também nós vamos fazer algumas observações nessas retas. E aí, vamos juntos? Então, gente, nós vamos começar a nossa aula com um exemplo. Olha, qual é o exemplo? Pedro estava no computador utilizando o software GeoGebra. Com a ferramenta reta, ele traçou uma reta. Em seguida, usando a ferramenta reta paralela, ele traçou duas retas paralelas à primeira. Depois traçou uma nova reta, de tal forma que ela interceptasse as três retas paralelas criadas. Então, ele criou duas ou três retas, depois ele escreveu uma outra reta e essa reta interceptou as retas já escritas. E aí você pode estar se perguntando, o que é interceptar? Interceptar é quando elas se cruzam, se encontram, mas nós vamos ver isso. Então, gente, em relação a esse aplicativo aqui, o GeoGebra, já trabalhei com ele em sala de aula, quem estudou comigo na Francisco Moreira sabe que nós já trabalhamos com esse aplicativo GeoGebra. Esse programa ele é muito bom e nós já construímos figuras geométricas usando esse aplicativo. Então, não usando o GeoGebra, mas usando o seu material escolar, nós iremos escrever ou desenhar as retas que Pedro desenhou da mesma forma que ele desenhou. Depois nós vamos fazer a análise. Vamos juntos? Então, pessoal, primeiro vamos lá. Pedro, ele traçou a primeira reta, chamada de reta R. Então, veja que aqui é o plano em que Pedro está usando, e aí nesse plano ele traçou a reta R. Depois, em seguida, Pedro traçou uma outra reta, e veja que essa reta S, ela está no mesmo plano onde está contida a reta R. A reta R e a reta S,
elas são consideradas retas paralelas. Por que elas são paralelas? Primeiro, elas não possuem um ponto comum, elas não possuem nenhum ponto comum. Segundo, elas estão no mesmo plano, elas estão em mesma direção e sentido. Portanto, nós podemos dizer que a reta R e a reta S são retas paralelas entre si. Então, olhe, duas ou mais retas são paralelas quando não possuem pontos comuns. Aí, nós colocamos aqui a representação. Se em alguma questão de atividade, prova, vocês encontrarem essa representaçãozinha aqui, ó, R paralela a S, indica duas retas pertencentes ao mesmo plano que são paralelas entre si. Então, a princípio, foi isso que Pedro fez. Desenhou uma reta, no mesmo plano uma segunda reta, nomeou, representou essas retas, reta R e reta S. Aí agora, nós vamos ver o que Pedro fez em seguida, né? Já que ele já classificou essas duas retas, ou a posição relativa a essas duas retas, como paralelas entre si. Paralelismo. Então, gente, aí, em seguida, olha o que Pedro fez. Contendo a reta R no mesmo plano, né? Depois escreveu a reta S no mesmo plano, já tínhamos ela escrita lá, e você aí em casa está escrevendo tudo aqui que nós estamos escrevendo. É importante que você nos acompanhe, depois envie para nós a foto do desenho que você fez. Então, reta R e reta S. Sob a reta R e a reta S, Pedro traçou uma outra reta, só que com uma posição diferente. Veja que essa terceira reta, representada por U, ela já não é paralela às demais. Então, gente, quando ele traçou essa reta, que essa reta não é paralela, ela já tem uma posição em relativa às demais. Nós iremos dizer que essa reta U, ela é concorrente, tanto concorrente à reta R, quanto concorrente à reta S. E você pode estar se perguntando, o que é concorrente? Concorrente, duas ou mais retas, elas são concorrentes entre si, quando elas disputam um mesmo ponto. Ou seja, aqui, nesse lugar onde elas se interceptaram, então está aqui o significado da palavra interceptar. Se encontram, se cruzam. Aqui onde elas se interceptaram a um ponto, nesse ponto, elas estão concorrendo. Ou seja, esse ponto pertence a elas duas. E aí, então, nós iremos dizer que elas estão concorrendo a esse ponto. Aqui também, da mesma forma, a reta U e a reta S são concorrentes. Então, gente, agora nós já vamos classificar a reta U e a reta R como concorrentes entre si, a reta S e a reta U como concorrentes entre si. Quando que duas retas são concorrentes? Quando elas estão disputando o mesmo ponto. Então, nós já vimos que Pedro traçou uma terceira reta com uma posição diferente e que essa posição não é paralela às demais concorrentes. Aí, gente, nós vamos observar outra coisa. Aqui no ponto em que essa reta está concorrendo com as demais, formou ângulos. Formou um único ângulo de 360 graus, que nós vimos na aula anterior, um ângulo de uma volta completa, mas que esse ângulo foi dividido em 4 partes iguais. Da mesma forma que abaixo. Formou um ângulo de 360 graus, um ângulo de um giro, mas que esse ângulo foi dividido em 4 partes iguais. Agora, é sobre esses ângulos que nós vamos falar. Aí, aqui nos comentários, eu quero que você responda a esse desafio. Ele está perguntando o seguinte: quais tipos de reta Pedrinho construiu? Olha, ou seja, quais foram os tipos de reta que Pedro construiu anteriormente até agora? Nós já vimos neste instante. Deixa aqui nos comentários os tipos de reta que ele construiu até esse momento. E aí agora nós vamos continuar. Agora nós vamos falar sobre os ângulos que foram formados no ponto em que as retas estão concorrendo. Ou seja, aqui é o ponto em que as retas se interceptaram, é por isso que elas são concorrentes. Nós vimos neste instante que esse ângulo completo é um ângulo de um giro, 360 graus, mas que ele foi dividido em 4 ângulos: o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Aqui abaixo também, o ângulo E, o ângulo F, o ângulo G e o H. Então, gente, presta atenção. O que nós podemos falar sobre esses ângulos? Primeiro é assim: nós podemos dizer que aqui nós temos 2 ângulos complementares. Podemos também dizer que o ângulo D e o ângulo B são opostos pelo vértice. O que é isso, oposto pelo vértice? É assim: o ponto em que as retas se encontram é chamado de vértice também. Esse ângulo D está oposto a esse ângulo B.
ou seja, o vértice separa os dois e eles estão em lados opostos. O ângulo A e o ângulo C também estão sendo opostos pelo vértice. Então, nós podemos dizer que aqui nós temos dois ângulos opostos pelo vértice e dois ângulos opostos também pelo vértice. É o ângulo B e o ângulo D entre si, o ângulo A e o ângulo C entre si. Nós também estamos dizendo aqui abaixo que é as mesmas habilidades lá acima. Nós temos dois ângulos opostos pela vértice, nós temos dois ângulos opostos pelo vértice. Gente, quando nós identificamos que há ângulos opostos pelo vértice, nós podemos dizer que eles são congruentes. O que é isso? Dois ou mais ângulos, eles são considerados congruentes quando eles têm a mesma medida. Portanto, eu posso dizer que o ângulo B e o ângulo D medem as mesmas medidas em graus. Portanto, por serem opostos pelo vértice, obrigatoriamente eles precisam apresentar medidas iguais. Então, nós vimos aqui os ângulos, o ângulo giro, que foi dividido em 4 ângulos, que dois ângulos entre si estão sendo opostos pelo vértice, e que também nós temos ângulos complementares, que depois nós vamos falar mais sobre essa habilidade, de complemento e suplemento dos ângulos. Aí agora tem um outro desafio. Olha o que é que ele quer saber. O que podemos notar observando os ângulos que Pedrinho mediu? Então, o que é que você pode notar aí, observando esses ângulos que nós mostramos, que nós vimos agora há pouco? Deixa aqui também nos comentários a sua resposta. Então, gente, agora nós vamos falar de retas perpendiculares. Nós já vimos quando duas ou mais retas são consideradas paralelas entre si. Agora, nós vamos ver quando elas são consideradas perpendiculares. Então, gente, essa daqui é uma das posições de retas perpendiculares. Então, essas duas retas, a reta R e a reta S, elas se interceptaram nesse ponto chamado de vértice. No ponto chamado de vértice, em que elas se interceptaram, que elas são concorrentes, né? Lembra que nós falamos neste instante? Aqui elas são concorrentes e são perpendiculares. Então, aí aqui, nesse ponto em que elas estão sendo concorrentes, no vértice, formou 4 ângulos de 90 graus. Ângulos retos. Nós já falamos sobre ele, né? Ângulo reto. Um ângulo reto é aquele ângulo que mede 90 graus. Geralmente ela apresenta esse pontinho aqui no meio. Então, gente, duas retas são consideradas perpendiculares entre si quando no ponto em que elas se interceptarem, formar 4 ângulos de 90 graus. 4 ângulos retos. Então, aqui também nós temos duas retas R e S também, se interceptam no ponto P, esse é o ponto em que elas estão sendo concorrentes entre si, e nesse ponto ela gerou 4 ângulos de 90 graus, ângulos retos. Por isso, nós vimos retas paralelas entre si, nós vimos ângulos opostos pelo vértice, nós vimos ângulos que são congruentes, nós estamos vendo retas que são perpendiculares e que elas formam ângulos de 90 graus, classificado e classificamos na aula anterior como ângulos retos. Então, aí, nós vamos generalizar. Quando duas retas concorrentes formam entre si 4 ângulos de 90 graus, dizemos que são perpendiculares. E utilizamos esse símbolo aqui, ó. Todas as vezes que vocês verem esses símbolos relativos a retas, é porque elas são perpendiculares, para indicar essa perpendicularidade. E aí, ficou claro para vocês quando nós podemos classificar a posição relativa entre duas retas como paralelas e perpendiculares? Você também entendeu que dois ângulos, estando eles opostos pelo vértice, eles apresentam medidas iguais e que nós chamamos de ângulos congruentes? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Foi uma aula bem simples e resumida. Espero que vocês tenham aprendido. Espero também que vocês respondam a atividade do formulário, que não chutem, né, que analisem direitinho para responder, que se precisar de ajuda estamos à disposição. Um forte abraço e até o próximo encontro.